Será que uma única decisão da Justiça pode mesmo balançar as estruturas dos três poderes da República? Pois é, recentemente, uma liminar do Supremo Tribunal Federal mirou bem no coração de um sistema de pagamentos que, olha, há anos vem desafiando o teto salarial do serviço público. Vamos entender juntos como é que chegamos nesse ponto. Para a gente desvendar essa história, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com esses auxílios de nomes bem curiosos, depois a gente mergulha no desafio que eles representam para o teto constitucional, aí vamos analisar a ação que mudou o jogo, explorar o alívio e a tensão política que ela causou e, claro, terminar descobrindo o que vem pela frente. Vamos lá, pode parecer piada, mas é por aqui que a gente começa a puxar o fio de um novelo que leva a um problema constitucional muito, mas muito sério. Sim, é isso mesmo que está na tela. Esses nomes existem de verdade. Parece brincadeira, né? Mas eles são só a pontinha de um iceberg gigantesco que envolve milhões e milhões de reais em pagamentos extras no serviço público. A grande questão é, como é que algo com um nome tão, digamos, anedótico virou um problemão constitucional? E o que é mais interessante é que essa frase vem direto da decisão. O próprio ministro Flávio Dino usou esses exemplos para deixar bem claro que por trás dos nomes engraçadinhos existe uma prática grave e totalmente inconstitucional. Ele foi direto ao ponto. E o nome técnico para tudo isso? Penduricalhos. Basicamente, são verbas, gratificações, auxílios, tudo criado para dar a volta no limite máximo que o servidor público poderia receber por lei. Esse é o mecanismo no centro de toda essa discussão. Isso leva a gente direto para o coração do problema, a distância absurda que existe entre o que a lei manda e o que de fato acontece com os salários de uma parte da elite do funcionalismo. A regra, em tese, é bem clara. A Constituição diz que existe um limite que é o salário de um ministro do STF. Ponto. Só que a realidade é outra. Na prática, um monte de manobras com benefícios extras faz com que esse limite seja simplesmente ignorado. Hoje, esse teto está na casa dos R$ 46 mil. Em teoria, ninguém no serviço público brasileiro, seja no executivo, legislativo ou judiciário, deveria ganhar um centavo a mais do que isso. Só que na prática, quando a gente soma os penduricalhos, alguns salários simplesmente disparam. Podem passar fácil dos R$ 100 mil por mês. A diferença é gritante, né? Mostra bem o tamanho da distorção que esses pagamentos criam. E não são coisas pequenas, viu? Estamos falando de benefícios como poder vender dias de licença não tirados, receber auxílio combustível mesmo trabalhando de casa, ganhar bônus por produtividade ou por acumular cargos. Tudo isso vai somando e inflando o salário no fim do mês. Pois bem, foi exatamente nesse sistema que o ministro Flávio Dino resolveu intervir. Ele soltou uma decisão liminar de 22 páginas que teve um efeito imediato e gigantesco. Ele mesmo usou uma expressão muito forte na decisão, chamando sua ação de o fim do império dos penduricalhos. Essa linguagem mostra que a intenção não era só resolver um caso específico, mas provocar uma mudança real, estrutural. Então, o que a decisão faz na prática? Primeiro, ela suspende esses pagamentos em todo o governo, federal, estadual, municipal e em todos os poderes. Segundo, ela dá um prazo de 60 dias para todo mundo fazer uma revisão geral. E terceiro, joga a bola para o Congresso, que agora tem a responsabilidade de criar uma lei clara dizendo o que pode e o que não pode ser pago. É claro que uma decisão com esse impacto não ia ficar só no mundo jurídico. Ela causou um verdadeiro terremoto político, sabe? Com gente respirando aliviada de um lado e uma tensão enorme crescendo do outro. Para o Palácio do Planalto, a decisão foi recebida como, ufa, um alívio. É que o Congresso tinha acabado de aprovar um projeto com ainda mais penduricalhos e a batata quente de vetar ou não estava no colo do presidente. A liminar do Dino tirou esse peso das costas do executivo e evitou um confronto direto com os parlamentares. Bom, se de um lado teve alívio, do outro a temperatura subiu em muito. Afinal, quem é que foi mais afetado por essa suspensão toda? A decisão pegou em cheio o Congresso, que viu a lei que tinha acabado de aprovar ser suspensa. Mas, e aqui está um ponto-chave, ela também força o próprio Judiciário e Ministério Público, onde esses penduricalhos são mais comuns e mais gordos, a terem que cortar na própria carne. Isso cria um clima de possível conflito entre os poderes. E essa frase ilustra bem a recepção pública da medida. Diante de toda a repercussão negativa da votação lá no Congresso, a ação do STF foi muito celebrada por parte da imprensa e da sociedade.
foi vista como um passo importante para restaurar a moralidade e a legalidade nos gastos públicos. Mas, olha só, apesar de todo esse impacto, essa história ainda não chegou ao fim. A decisão do Dino foi, sem dúvida, um passo gigantesco, mas ainda não é a palavra final sobre o assunto. É muito importante entender isso. O que temos na mesa é uma decisão liminar, ou seja, ela é provisória. Tem efeito imediato? Sim, mas precisa ser confirmada para valer de vez. Então, o que falta para que esse tal império dos penduricalhos realmente acabe de vez, como disse o ministro? O próximo passo, o passo decisivo, é o julgamento pelo plenário do STF. Todos os ministros da corte vão ter que votar para dizer se concordam com a liminar do Flávio Dino ou não. Esse vai ser o momento da verdade, para saber se essa mudança vai ser para sempre. E no fim das contas, a pergunta que fica no ar é exatamente essa. Será que a gente está mesmo vendo o fim de um sistema que por décadas permitiu os super salários no serviço público? A decisão final do Supremo é que vai dizer se esse trem da alegria finalmente chegou na sua última estação.